Mensagem do ano de 2019 sobre santidade, sobre o ano da santidade. Nós vamos começar falando sobre metanoia. Metanoia. Eu fui procurar uma imagem para colocar aqui para você, e aí achei na internet um bar que chamava Metanoia. Acho que o pessoal falou, é uma noia muito grande naquele bar. Mas metanoia vem do grego e significa mudança de mente. Significa você renovar a sua mente, você ter uma mente nova. E eu quero chamar a atenção para você que tanto João Batista quanto Jesus Cristo, quando eles iniciaram a sua pregação, ambos, tanto é que se você acompanhar nos evangelhos, no evangelho de Lucas, por exemplo, lá no capítulo 3, no versículo 3, vai dizer que João Batista pregava o batismo do arrependimento. E você vai ver que Jesus, ele vai começar seu ministério, tanto em Mateus, quanto aqui nesse texto de Marcos, que ele vai começar pregando sobre o arrependimento. Só que eu quero chamar a atenção que ambos, as duas palavras usadas por Jesus, está arrependam-se. Porque é algo, preste atenção, que você tem que fazer. Não é o que o outro tem que fazer. E não é o que Deus tem que fazer. É você que tem que fazer. Porque senão seria arrependam-se, é reflexivo. Volta para mim mesmo. Então, eles começam a dizer que o reino de Deus está próximo. Ou seja, eles estão nos dizendo que agora o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus está disponível. Tanto é que Jesus diz assim: arrependam-se e creiam no Evangelho. E creiam na nova versão internacional, está boas novas. Boas novas significa Evangelho. Vem do grego Evangelion, que é a nossa tradução em muitas Bíblias para Evangelho. E aqui está boas novas. Nós precisamos crer no Evangelho. Nós cremos no Evangelho, nós ouvimos a mensagem da cruz, nós ouvimos que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, e que no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós ouvimos isso, a palavra da fé, porque a fé vem por ouvir a palavra. Nós cremos nisso, cremos com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, confessamos com a boca, e a Bíblia diz que nós somos salvos. Naquele momento, Deus tira o coração de pedra, como está escrito em Ezequiel 36, a partir do versículo 25, que Ele vai tirar o coração de pedra, e vai colocar o coração de carne, e vai colocar dentro dele o seu espírito. A parte de Deus, como disse Jesus para Nicodemos em João 3, se vocês não nascerem de novo, vocês não podem entrar no reino dos céus, vocês não podem perceber, ver o reino dos céus, se não nascerem da água do Espírito, se não nascerem da palavra de Deus, se não nascerem do Espírito Santo. A parte de Deus, meu irmão, ela é instantânea. No momento que a gente crê, no momento que a gente fala, Deus vai, tira o coração de pedra desobediente, coloca o coração de carne obediente, onde coloca as suas leis, a sua vontade. Isso, como eu falei, no estalar de dedos. Como João disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Os homens não podem controlar isso, não é o batismo. Não. É algo que acontece dentro de nós. Eu creio que comigo isso aconteceu quando eu estava no culto de jovens e chamaram para frente para aceitar Jesus. Eu fui ali, a igreja era no Cine Bristol na época, e eu fui ali para frente. Eu não sei porque naquele dia eu levantei o braço, porque eu fui lá na frente, mas até então eu era um hipócrita, até então eu era um frequentador de igreja, até então eu ia na igreja quando eu queria, até então eu não entendia nada do que se cantava, do que se falava, parecia mais blá 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 blá. Isso são sinais de que você ainda não nasceu de novo, por mais que você esteja dentro da igreja, ou seja batizado.
Mas então quando a gente nasce de novo, as coisas de Deus começam a ser gostosas. Mas, olha só, Jesus não começou pregando, nasçam de novo. Ele começou pregando, arrependam-se, mudem de mente, mudem de pensamento. Por quê? Porque a parte de Deus é fácil. No entanto, Deus, por mais que Ele seja onipotente, onipresente, onisciente, por mais que Ele seja um Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu que nós venhamos ter uma parte na salvação dEle nas nossas vidas. Essa parte é crer, e essa parte é transformar a nossa mente. Porque quando a gente nasce de novo, presta atenção, o nosso HD não é formatado. A nossa mente, as nossas memórias, as nossas vontades que a gente gosta da nossa alma, não são formatadas, não são zeradas. Nós continuamos do mesmo jeito, na alma e na mente. E por isso, tanto João Batista quanto Jesus vão mostrar para nós, olha, agora o reino de Deus está disponível. No entanto, vocês precisam mudar a mente de vocês. Porque se vocês não transformarem a mente de vocês, por mais que Deus transforme o seu interior no estalar de dedos, porque creia no Evangelho, o tempo está cumprido, vocês não vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é ali que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo 2. E eu quero ler para vocês em várias versões. Graças a Deus nós temos muitas versões em português. E se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir em Romanos 12:2. Eu vou ler primeiro na Almeida, Revista Atualizada. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nova Versão Internacional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nova tradução na linguagem de hoje. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Almeida, Revista e Corrigida. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a Nova Bíblia Viva, que eu acho que ela não vai ter aí, preste mais atenção. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que dependeu de Deus, Deus já fez. Mas agora nós precisamos cooperar com Deus na nossa alma, no nosso entendimento, na nossa mente. E por isso nós precisamos transformar a nossa mente e não se moldar com os padrões, com os achismos, com os sofismas, que são as mentiras, com as fortalezas de Satanás que foram criadas nesse mundo. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 3, 6, vai dizer assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão.
está falando que existe uma fortaleza. Sofismas são mentiras que viraram verdades e viraram normalidade, que foram criadas na nossa mente, na nossa cultura, e que faz com que a gente, por mais que Deus já tenha feito a obra, por mais que Deus já tenha feito a gente nascer de novo, tenha enviado sobre nós o seu Espírito, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e não só recebereis poder sobre vocês, mas o apóstolo Paulo vai dizer que o poder de Deus habita dentro de nós, Efésios 3, 16 ao 19, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando a Bíblia fala sobre plenitude, quando a Bíblia fala sobre perfeição, ela fala sobre algo completo, para que nós possamos viver o algo completo de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a totalidade do amor de Deus por nós, derramado na cruz do Calvário e expressado no Espírito Santo. No entanto, a nossa mente, no entanto, meu irmão, a nossa alma está acostumada com tantas coisas que por mais que Deus queira agir e fale, a gente não ouve, a gente não vê, a gente não compreende, porque nós estamos com escamas nos olhos. Assim como Paulo, ainda chamado de Saulo, encontrou Jesus no caminho de Damasco e ficou cego, ou quase 100% cego. Mas quando Ananias, que foi enviado para orar por ele, orou, as escamas dos seus olhos caíram, e ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus quer transformar a minha e a sua mente, mas nós temos que cooperar com Ele. Nós precisamos ouvir a sua voz, porque existem sofismas que foram criados e que precisam ser desmentidos e tirados da nossa mente. Por exemplo, nós cremos no nosso país, Brasil, que é um país predominantemente cristão, predominantemente católico e evangélico, na sua maioria, cerca de 90%, acho que são 66% de católicos, 22% de evangélicos. De uma certa forma já está enraizado na nossa cultura, e toda vez que um artista morre, eles fazem aquele chart. Você já entrou no chart.com, você vê ele lá no céu. Porque nós temos uma cultura que todos os bons vão para o céu, que os maus vão para o inferno, e que nós podemos nos salvar sozinhos. Mas nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que é uma mentira. Porque só vão para o céu aqueles que creem no nome de Jesus, que confessam e que são salvos. Às vezes na última hora, como aquele ladrão na cruz que era mau. Ele era mau, sim ou não? Mas ele falou para Jesus aos 45 do segundo tempo, já estava batendo pênalti já, estava perdendo, mas aí então ele falou: Jesus, lembra-te de mim. E aí Jesus falou assim: hoje verdadeiramente você estará comigo no paraíso. Ele foi a primeira pessoa a entrar no paraíso, porque até então ninguém entrava no paraíso. Com Jesus, ele entrou junto com Jesus no paraíso, imagina. Mas ele era mau, sim ou não? Ele não era ladrão? Provavelmente um ladrão assassino, e por isso estava morrendo numa cruz, porque era o pior tipo. Mas ele foi salvo. Por quê? Porque ele creu, ele confessou, se arrependeu e morreu numa cruz. Porque ele foi mau, ele acabou com o destino dele aqui na terra, porque ele fez coisa ruim. Outra coisa, só as pessoas muito piedosas e santas que são usadas por Deus sobrenaturalmente. A gente tem isso dentro do meio católico, tanto é que eles canonizam as pessoas que fazem milagres e transformam de santos. Mas no meio evangélico é a mesma coisa. Deus só usa super-homens de Deus, super ungidos. Isso é um sofisma, uma fortaleza. Só aquele que ora 10 horas por dia. Outra coisa que nós temos, principalmente dentro dos seminários evangélicos protestantes no Brasil, menos hoje, graças a Deus,
mas os Estados Unidos muito, é o sensacionismo. O que é o sensacionismo? Eles creem que aquele mesmo poder que operou em Jesus Cristo terminou com os apóstolos, porque aquele poder todo que eles faziam milagres, sinais, prodígios, maravilhas, aconteceu para que eles escrevessem o cânon do Novo Testamento, a Bíblia do Novo Testamento, e depois cessou. E eu achei na internet que está escrito assim, ó: sensacionismo é o colírio para os olhos, é a cura. Por causa das coisas ruins das pessoas que talvez sejam usadas por Deus, pela fé das próprias pessoas que chegam e fazem coisa errada, mas não quer dizer. Porque está escrito que naquele dia muitos dirão: Senhor, mas eu fiz isso no seu nome, não te conheço. Mas eu expulsei demônios, curei os enfermos, não te conheço. Apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade, ok? E outra, também é o outro extremo, é o liberalismo. O liberalismo, ele não crê nas coisas sobrenaturais que a gente vê na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eles creem que é só mito, um faz de conta, que está na Bíblia só para nos contar princípios. São sofismas, fortalezas que são colocadas na mente das pessoas, e quando elas deixam isso entrar no coração, porque no coração a gente tem mais profundo dos nossos pensamentos, ali formou uma fortaleza. E para você destruir só com poder. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a minha pregação não se consiste de palavra persuasiva humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Por isso, nessa noite, o poder de Deus, em nome de Jesus, vai nos confrontar para quebrar toda a fortaleza. Amém? Outra mentira é que a gente não pode mudar. Galho que nasce torto não se direita. Que se eu vivo e tenho aquele vício, aquele erro, eu não consigo mudar. Eu já vim para a igreja, eu estou há tanto tempo, eu não posso mudar. Eu não consigo mudar. Eu sou assim, pronto, nasci assim, vou morrer assim. Mas, no entanto, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que quando Jesus traz o reino na sua totalidade, é para agir em todas as áreas. E agora nós vamos ver alguns exemplos para que possam ser destruídos sofismas e fortalezas no meu, no seu coração, na nossa mente, nessa noite. Amém? Se você e eu podemos pensar: puxa, mas você pode estar ouvindo essa mensagem na internet, você pode ter vindo aqui e falar assim: mas para mim não tem jeito. E aí então eu vou contar uma história para você de um homem que era desprezado por todos. Um homem que todo mundo sabia que a riqueza dele, ele tinha conseguido por meios ilícitos. E esse homem não podia nem ir na sinagoga. Ele não podia nem pedir perdão para Deus, porque ele era extremamente pecador e não tinha mais perdão. E aí então esse homem ouve falar de Jesus, ouve que Jesus vai passar na sua cidade, e ele desesperadamente corre até uma árvore e sobe. Por mais que ele fosse de pequena estatura, ele subiu numa árvore, e quando ele estava ali na árvore, Jesus o chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. A palavra convém também pode ser traduzida como: eu tenho que ir na sua casa. Jesus teve que ir na casa dele. Para quê? Para que tivesse salvação. Começaram a falar mal, começaram a dizer assim: mas como que Jesus pode entrar na casa de um pecador? Porque naquele contexto daquela época, se você entrasse na casa do pecador, você se tornava pecador tanto quanto ele. E aí Jesus veio assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, porque esse homem também é filho de Abraão. Mas aquele homem, por mais que Jesus estivesse ali, ele precisou tomar uma atitude de mudança no seu coração. Ele disse assim: Senhor, se eu dou metade dos meus bens para os pobres, mas se eu tiver defraudado alguém, roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu tenho. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Meu irmão, nessa noite você pode ser curado do amor ao dinheiro.
Em nome de Jesus. Toda avareza é idolatria, a Bíblia diz. Mas Deus coloca o poder dele no seu interior, o mesmo poder que visitou Zaqueu, para que você se arrependa, para que você diga daquilo que você acha que é impossível, que você pode. Sim, Zaqueu não tinha feito ainda, mas ele se levantou e declarou que Jesus é o Senhor. E se Jesus é o Senhor, eu mudo de vida, porque agora é a vontade dele, não a minha. Amém? Glória a Deus. Então mude a sua mente, porque há salvação para você, porque Deus veio salvar e buscar o perdido. Outra situação, uma mulher de má fama. Uma mulher que foi surpreendida no flagra daquilo que estava errado. E talvez você seja uma pessoa que todo mundo descobriu que você fez algo de errado e você só anda de cabeça para baixo. Porque as pessoas só de olhar para você, você já sabe que você errou. Mas então Jesus, vendo que aqueles homens não queriam cumprir a lei, porque aquela mulher foi surpreendida em adultério, e ninguém adultera sozinho, e a Bíblia dizia no Antigo Testamento que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser mortos, levaram só a mulher, porque eles não estavam querendo cumprir a lei, eles queriam tentar Jesus. E aí Jesus vai dizer: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ele fica sozinho com a mulher, e diz: mulher, onde estão teus acusadores? Porque, preste atenção, meu irmão, se uma voz vem te acusar, ou se as pessoas falam algo para você te acusando, é a voz do acusador. Porque lá em Apocalipse, capítulo 12, se não me engano, versículo 10, vai dizer que quem fica nos acusando de dia e de noite diante do Pai é Satanás, é o diabo. Portanto, o diabo e seus demônios vão fazer isso, vão sempre nos acusar. Mas Jesus falou: eu não nos acuso, porque Ele enviou sobre nós o seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Porque nós sofremos uma tristeza, segundo Deus. Se você tem algum pecado na área sexual, nessa noite, meu irmão, Deus pode te curar. Todo sexo fora do casamento é pecado. Pornografia, homem com homem, mulher com mulher, sair com vários sem estar casado é pecado. Assistir programas também que passam nudez é pecado. Mas Deus, Jesus estava aqui com aquela mulher que foi surpreendida no ato, e Ele não acusou. Mas Deus coloca em nós, assim diz o apóstolo Paulo, uma tristeza segundo Deus, que produz fruto de arrependimento, fruto de mudança. Porque o arrependimento vai gerar uma mudança de mente e vai gerar uma mudança de atitude. Como que eu sei que a pessoa se arrependeu, que ela mudou a sua mente? Porque ela vai mudar a sua atitude. Porque uma coisa está ligada com a outra. Arrependimento sem mudança de atitude é remorso. É aquele que trai a esposa, dá um buquê de flores ou dá chocolate, não fica assustada quando receber um buquê de flores, chocolate, algum presente surpresa, não fique assustada. Mas que no dia seguinte está errando de novo e vai trazer outro presente para compensar aquilo. Mas Jesus disse: eu também não te acuso, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, responde. Então, nem pouco eu te condeno, vá e não peques. Mas o que o Senhor diz? O passado eu dou conta. O presente, preste atenção, agora você está tendo oportunidade. Na próxima vez, pode ser que eu não esteja aqui e aqueles homens queiram se vingar de você e te matem. E o futuro vai ser mudado com a sua atitude. Não peque mais. Não peque agora. Poder no homem interior. Para quê? Domínio próprio que o Espírito Santo traz. Para vencer o mal. Amém? Ou talvez você tenha algo, uma doença, que qualquer um vai dizer: mas é impossível. Eu nasci com isso, eu tenho isso e não tem como mudar. E aí então nós vamos lá para João 9. E nós vemos Jesus curando o cego de nascença que nem sabia quem ele era. Mas Jesus fala assim: olha, Jesus cospe no chão, olha só. Quando você cospe no chão com terra, vai virar o quê? Lama. E aí ele colocou nos olhos do homem. Não foi um jeito de ser curado muito legal, né? Mas Jesus falou para aquele homem: vai e se lava no tanque de Siloé. Eu acho que
aquele homem iria fazer sempre isso porque ele queria sair correndo e tirar aquela lama dos olhos. Porque não era só lama, era cuspe. E aquele homem assim fez. E o que aconteceu? Ele foi curado. Por que ele foi curado? Porque ele obedeceu. Por isso, quando a gente ouve a voz de Deus, que Deus quer nos curar, tem que responder para isso. Nós tocamos na glória de Deus de duas formas. Se eu sou instrumento de Deus para ser instrumento de Deus para curar alguém, e se eu não der glória a Deus, eu toco na glória de Deus. Deus não divide a glória de ninguém. Mas se eu recebo a cura e não testemunho, não testifico, eu também toco na glória de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, aquele homem que não sabia, perguntaram para ele, mas quem foi? Eu não sei, eu não vi, era certo, como que ia saber? Antes de curar, eu não estava vendo, antes eu não sabia quem era. Mas então depois Jesus o procurou, e ele perguntou, crês no Filho do Homem? E ele fala assim, se o Senhor dizer quem é, eu creio, sou eu. E ele creu e adorou Jesus, amém? Ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Naquele momento que ele o adorou, não se adora homens. Pode se adorar homens? E por que ele adorou Jesus? Porque ele teve uma revelação ali, que Jesus também é Deus, e por isso o adorou. Amém? Poder de Deus, para transformar a nossa vida. Mas não adianta só fazer as coisas bonitinhas, certinhas, maravilhosinhas, porque nós conhecemos Jesus, e ele nos seus 30 anos antes de começar seu ministério, quando ele tinha 30 anos, a Bíblia diz que ele se apresentou para João Batista para ser batizado e que ele cumpriu toda a justiça. Ou seja, ele fez tudo o que era bom e não pecou em nada. Porque a Bíblia diz que ele se tornou pecado por nós, mas que ele não conheceu o pecado. Até ali Jesus, pense em alguém bonzinho. Ele era o mais bonzinho de todos. Mas no entanto, ele sendo bonzinho, o mais bonzinho de todos, ele não mudou nada. E por isso eu quero dizer para você nessa noite que como cristão não basta ser bonzinho. Não basta só você lutar contra o mal. Porque nós estamos impedindo as pessoas de ver o Cristo que habita em nós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Outro dia, eu tive essa revelação que eu estou falando para você, eu tive a revelação, eu comecei a chorar porque eu nego as pessoas de conhecer a Cristo, porque Cristo não vai aparecer como fantasminha para as pessoas, nem os anjos, mas Ele vai aparecer para as pessoas através de nós, que somos filhos e filhas de Deus, porque temos o Espírito de Cristo. Mas você vai falar, euzinho, você. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por que você tem medo? Não importa quantas pessoas tenham aqui. Eu ouvi a história de os homens que fizeram uma cruzada nos Estados Unidos. Gastaram um valor alto, ganharam uma vida. Qual era o nome dessa vida? Billy Graham. O seu ministério ganhou milhares e milhares de pessoas para Jesus. Eu mesmo testifiquei na minha casa, quando o Billy Graham passou um programa, convidei um amigo para vir em casa. Ele tinha ganhado o livro Código de Cristo. Ele veio me perguntar na minha casa o que era aquilo que estava dizendo no livro. E aí então, olha só, o programa do Billy Graham na TV em português, ele ouviu a mensagem e ele aceitou Jesus ali. Você já viu a glória de Deus? A Bíblia diz que Jesus revela a sua glória, revelou a sua glória aos seus discípulos quando ele fez o primeiro milagre em Caná da Galileia. Toda vez que você experimentou ou experimenta o milagre de Deus na sua vida, você viu a glória de Deus. E certo dia Jesus vai para o mar da Galileia, que na verdade é o grande lago, também chamado de Lago de Genezaré. E ali então encontra pescadores, lavando as redes.
e usa do barco desses pescadores para pregar a palavra de Deus, até cerca de 4 horas da tarde. Então ele chega para Pedro e fala: Pedro, vamos pescar novamente. Lança suas redes. E Pedro vai responder: mas Senhor, eu pesquei a noite inteira e não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Jesus entrou no barco, eles foram. Jesus falou: joga a rede aqui, e jogou. E aí então era tanto peixe que eles tiveram que chamar os seus sócios. Tiago e André, Pedro e André estavam no barco, Tiago e João estavam no outro, se juntaram, pegaram os peixes. E naquele momento que ele viu a glória de Deus revelada em Jesus ali, naquele milagre, na vida de Pedro, Pedro disse assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Talvez você esteja com o drama que era o drama de Martinho Lutero, que diz, ao mesmo tempo pecador e ao mesmo tempo santo. Mas se você confessou, se você crê, você está justificado diante de Deus. Você tem a paz de Deus no seu coração. O Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é um filho e uma filha de Deus. E agora todos somos reis e sacerdotes. Não é o pastor que é o sacerdote. Todos somos representantes. O que é o sacerdote? Representante de Deus entre as pessoas e Ele. Então, meu irmão, minha irmã, Ele quer continuar a obra dele através das nossas vidas. Ele já colocou todo o poder para isso. Tudo já foi dado. E só precisamos renovar a nossa mente e entender que só precisamos estar disponíveis. Eu e meu pai fomos numa padaria. Entrando ali naquela padaria, de repente, eu presinto que nós precisamos orar ali naquela padaria. Perguntei: alguém precisa de oração? Foi orando por uma, por duas, pelas pessoas que estavam ali, oramos pela padaria. E aí falaram assim: nossa, os donos dessa padaria oram muito por nós. E as pessoas choraram, foram tocadas. Houve um avivamento daquela padaria, porque tinha alguém orando. Mas se tiver só alguém orando e ninguém indo, não vai ter avivamento. Você é um avivamento. Jesus mora em você. Você pode viver em santidade. Você pode parar de pecar. E você pode revelar a glória de Deus. Aonde você for, aonde você colocar os seus pés. Não vos conformeis com esse século. Transformem-se pela renovação da sua mente. Experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus vai se alegrar mais de você se você tentar, se você se arriscar, do que se você ficar parado. Porque a fé sem obras é morta. Ou você acha que ali eu comecei a notar no caderninho uma dor aqui, outra dor ali. Eu falei: Senhor, mas se eu chegar lá e não for dor nenhuma, Deus vai se alegrar de mim. Por quê? Porque diz lá em Hebreus 11:6 o quê? Que sem fé, Ele vai falar: o meu filho se arriscou por mim. Não importa, se eu estiver errado, errei. Como nós vamos? Eu, o Edilson, o seu Antônio, a Eliana e a Aline para o Congresso Internacional em Curitiba semana que vem. E nós vamos lá com um homem que ele teve que orar por 700 pessoas sem nenhuma cura, até que as pessoas começassem a ser curadas. E hoje ele prega para multidões, para milhares de pessoas, e onde ele vai as pessoas pedem para que ele ore. E ele era um homem drogado, viciado, que teve que participar de uma clínica para ser liberto. E agora ele vai por todo mundo, fazendo isso em todo lugar, sendo usado por Deus na palavra de conhecimento. Mas muitas vezes você vê no vídeo dele, ele fala e a pessoa fala: não estou com dor. Ele fala: mas eu posso orar por você? Ele ora assim mesmo. Por quê? Porque ele arrisca, ele é usado por Deus, porque ele está disponível. Estamos disponíveis para a mudança? Estamos disponíveis para o poder de Deus? Você, sim, você, eu, nós, juntos, vamos alcançar Ribeirão Preto.
Amém? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e os que chamou, a esses também glorificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Jesus falou assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não pode dar fruto, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. No entanto, se eu planto trigo, o que eu vou ter? Foi plantado o Filho de Deus na cruz, Jesus Cristo. O que vai nascer? Filho, mas não no nível abaixo de Jesus. Igual. Não para adoração, é claro, que é só a Deus. Mas filhos de Deus que podem atuar da mesma forma que Jesus atuou. Por isso que ele disse: convém que eu vá, que eu vou enviar o Consolador. E obras maiores que essas vocês farão, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedis em meu nome, eu farei. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite, nós precisamos do Teu poder, da Tua graça, do Teu favor. Pai, oro agora, para que caia todo sofisma, toda fortaleza, toda mentira, toda seta de Satanás, toda acusação sobre a vida de cada irmã caia agora em nome de Jesus. Declaro que aquele que está ouvindo aqui ou na internet, declaro em nome de Jesus que está liberto, está salvo, porque creu com o coração, confessou com a boca que Jesus é o Senhor. E agora, Senhor, o Senhor dá poder para ser transformada a vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu preciso orar.